Bom, então, pelo menos a encomenda que me foi feita, né, para conversar com vocês, sobre o que mudou na odontologia brasileira após a implantação do Brasil Sorridente, que é a logomarca da Política Nacional de Saúde Bucal. Eu queria, então, agradecer à Liga de Saúde da Família. Muito bacana ver essa iniciativa de vocês, dos acadêmicos, dos professores, né, para a gente focar essa construção, né, das políticas de saúde, essa discussão do SUS, dos sistemas públicos, né? Então, parabéns a vocês. Para iniciar, aí também estou disponibilizando o meu Instagram, meu Facebook, as redes sociais, vocês fiquem à vontade aí para a gente interagir na medida do possível, né? Inicialmente, eu queria só apresentar vocês, como já foi dito, eu sou professor da Universidade de Brasília. Aqui na Universidade de Brasília, nós temos pós-graduação em odontologia, uma linha de pesquisa em saúde bucal coletiva, temos mestrado profissional em saúde coletiva, mestrado acadêmico e doutorado em odontologia, com linha de pesquisa em saúde bucal coletiva, uma parceria forte que também nós temos junto com a Universidade de São Paulo, com a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. A gente trabalha muito junto na pós-graduação, tanto em mestrados compartilhados, né, em disciplinas compartilhadas. Então, sim, temos também especialização em odontologia em saúde coletiva, a ser iniciada no próximo ano. Sintam-se, então, convidados, né, a virem estudar com a gente e continuarem trilhando esse caminho da construção das políticas públicas de saúde bucal. Rapidamente, eu queria também aproveitar o momento e passar para vocês que, quando eu saí do Ministério da Saúde, em 2016, nós fundamos, né, nós articulamos o Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal. Hoje ele já reúne 16 países, e o observatório, esse link que está colocado para vocês, podem acessar, estão convidados. Tudo que o observatório produz de disponibilidade pública, não é nada cobrado, né? Nós buscamos patrocínio, financiamento para fazer as pesquisas, para justamente disponibilizar publicamente tudo que a gente produz. Então, todas as pesquisas que a gente produz, já publicamos 16 livros no período de 2016 a 2020, registrando as políticas nacionais de saúde de todos os países membros do observatório, né? Eu acho que é uma dívida, de um lado, que o Brasil tem, mas também uma dificuldade do outro, porque a gente nunca olhou de frente a América Latina, né? Então, não há salvação sozinho, individual. Então, nós estamos nos articulando, de fato, com a América Latina, né? E produzindo pesquisa, produzindo conhecimento, trocando informações. Está sendo uma experiência muito bacana. Então, fiquem à vontade também para participarem do observatório. E o observatório, ele funciona de uma maneira muito bacana, porque ele não é uma entidade, né? Portanto, ele não tem uma diretoria, ele não tem presidente, é uma rede, né, de pessoas, de pesquisadores, de professores, de acadêmicos que estão preocupados em conhecer melhor as políticas de saúde bucal e interferir nessas políticas sempre na perspectiva de construir sistemas universais, públicos e gratuitos, né, em todos esses países. Então, fiquem à vontade. Bom, vamos lá. Para iniciar especificamente o tema da qual eu fui convidado, eu sempre gosto, é claro que o tema é amplo, eu vou pontuar algumas questões desse tema amplo que eu me considero estratégicas, né? Óbvio que a gente não vai poder aprofundar, mas eu acho que é importante a gente construir esse roteiro, né, para saber, inclusive, de qual filiação teórica, né, e qual o paradigma que a gente parte para falar sobre o Brasil Sorridente, sobre a Política Nacional de Saúde Bucal do Brasil. A primeira questão é começar com dois questionamentos, né? Nós entendemos ou não que o acesso e a utilização de ações e serviços de saúde bucal constituem ou não um direito público das populações? Essa é uma pergunta importante, né? Porque isso é um ponto de partida que a gente tem que pactuar. Claro que nós
partimos desse pressuposto, que é o acesso e a utilização de serviços de saúde e de saúde bucal devem ser um direito público das populações, né? Mas isso nós temos que colocar, porque nem todo mundo acha desta forma, né? E é uma questão que a gente tem que disputar na sociedade, né? A construção, portanto, de políticas e de sistemas públicos e universais de saúde. Eu vou dizer e discutir um pouco mais para frente com vocês. Segundo, especificamente com relação à saúde bucal, é do que nós estamos falando, né, gente? O que é a saúde bucal? Qual é o objeto da saúde bucal, né? Claro que aí a conversa vai longe, eu não vou me aprofundar, mas até o nome da nossa profissão já remete a um entendimento, né? Nós somos cirurgiões dentistas, né? Dentistas cuidam de dentes, e não é isso que a gente pretende, né? Nós estamos tratando de um objeto muito maior, né? Que é um dente dentro de uma cavidade bucal, é um tecido duro, dentro de tecidos moles, dentro de uma boca, essa boca está no corpo, e essa boca está numa sociedade que produz e trabalha de uma forma diferente, de uma forma que produz iniquidades, e que, portanto, as pessoas adoecem, incluindo a saúde bucal, de formas diferentes, né? Então, a gente parte desse pressuposto, que não é um pressuposto fundamentalmente e exclusivamente biologicista, né? Então, a gente situa ele, que é a determinação social do processo de saúde e doença, entendido que a saúde e a doença e as enfermidades, elas resultam também de processos sociais, além, é claro, de micro-organismos e fatores biológicos, né? Claro que aí vários autores trabalham dentro dessa lógica, né? Eu sempre me refiro a Asa Cristina Laurel, por exemplo, né? E outros tantos autores, né? Que eu recomendo aí a leitura, o estudo, porque eu acho que ilumina os nossos caminhos, né? Dentro dessa grande introdução, né, que a gente está fazendo, para depois cair na nossa especificidade, nós estamos no meio de uma pandemia, né? O Brasil, infelizmente, é o centro dessa pandemia na América Latina, e quase que o centro no mundo. Nós estamos, infelizmente, só atrás dos Estados Unidos, e essa pandemia vem custando vida das pessoas, né, que é o que a gente tem de mais caro, e muito mal conduzida pelo governo federal brasileiro, né? E isso, então, resulta nesse quadro, nessa calamidade pública que nós estamos vivendo há mais de 10 meses, né? Depois, sintam-se à vontade para a gente conversar um pouco sobre isso, mas eu queria trazer e trago esse quadro para vocês para mostrar, né, que uma doença, né, um agravo nitidamente produzido por um vírus, né, que é algo extremamente biológico, né, para a gente perceber a produção social dessa doença, né? Então, só para a gente exemplificar, né, eu destaquei essa soroprevalência da Covid-19 no município de São Paulo, né? Nesse quadro vocês veem a prevalência, né, da soropositividade e do Covid-19. Então, vejam lá, até um pouquinho antes, né, gente? Vamos falar bem rapidamente desse tal do coronavírus, né? Ele é um vírus que ele é uma mutação que vem sofrendo, o vírus vem sofrendo essa mutação da interferência da natureza, né? Então, se a gente for buscar a gênese dessa pandemia, nós vamos encontrar a relação que o homem estabelece com a natureza, produzindo mutações, né, nessa exploração desenfreada, nessa interferência desenfreada no meio ambiente, né? Nós estamos, eu sempre destaco isso também para vocês, nas atividades que eu tenho tido, especificamente com relação a essa pandemia, em todo o século XX, nós tivemos duas grandes, né, duas pandemias, né? Nós estamos, em 100 anos, nós estamos no ano 20 do século 21, ou seja, já cumprimos 20 anos desse século, né? E nós já estamos na quinta pandemia. Portanto, é bom a gente ficar atento,
né? Se a gente não mudar a nossa relação com a natureza, com o meio ambiente, com a exploração do meio ambiente, nós vamos continuar produzindo pandemias, né? E aí, vacinas não vão ser suficientes. Então, eu queria fazer essa ressalva. Agora, tratando da produção social dessa pandemia, né, esse quadro assim, ele exemplifica muito bem. Vamos lá. Nesse caso, no município de São Paulo, se a gente diferenciar o município de São Paulo em distritos mais ricos e distritos mais pobres, você vai ver que de um total de 11,4% da prevalência, de porcentagem da prevalência, 6,5% ocorreram em distritos mais ricos e 16, né, ou seja, mais do que o dobro, ocorreram em distritos mais pobres, né? A prevalência é maior, mais do que o dobro, em distritos pobres, né? Com relação à escolaridade, 20,9% da soroprevalência está lá em pessoas que têm menos que o ensino fundamental. E, do outro lado, né, pessoas que têm o ensino superior, a prevalência cai para 5,1%. Com relação à raça-cor, né, que um vírus pode interferir na questão racial, né? Também tem tudo a ver. Com relação à raça-cor, a raça preta, cor preta, tem 19,7% e a branca 7,9%. E com relação aos domicílios, é mais fácil da gente ver, né? Porque normalmente, quanto mais pessoas vivem nos domicílios, né? São normalmente famílias mais com um grupo de risco maior, né, com uma vulnerabilidade social maior. Então, a gente percebe lá que quando se mora de 1 a 2 pessoas, a soroprevalência é de 8,1%, e isso vai para 15,8% se tem mais do que 5 pessoas no município. Ou seja, mostra, e é isso que eu gostaria de tratar com vocês, né, me referindo ao pressuposto teórico que a gente parte, nós estamos na academia, estamos num assunto teórico, né, portanto, temos que falar de teoria, e devemos falar de teoria, devemos falar de ciência, mostrando a determinação desta pandemia, que é viral, biológica, mas determinada socialmente, né? Seguindo, especificamente com relação à saúde bucal, esse quadro daria para a gente falar, fazer um curso de especialização, né? É evidente que eu não vou fazer isso com vocês, mas eu gostaria de situar, então, a importância, né, do Brasil sorridente, da nossa Política Nacional de Saúde Bucal, esse é o tema que nos traz aqui hoje, no antes e depois. Né? Por quê? Porque antes do Brasil sorridente, claro que o Brasil, desde que o Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, desenvolveu várias ações e serviços de saúde. Né? Mas na odontologia e na saúde bucal, quando o Brasil conseguiu produzir programas nacionais de saúde, né, antes do Brasil sorridente, portanto, até 2003, 2004, nós tínhamos, no máximo, programas de saúde bucal. Nós não tínhamos política de saúde bucal. Né? Isso é importante a gente situar, né? Porque é a primeira vez que, então, o Brasil tem uma política nacional de saúde bucal. E por que política? Porque o programa é uma coisa muito mais focada, né? Ele dialoga muito com o nível local, ele dialoga mais com resultados imediatos, né? Um programa numa escola, um programa de saúde escolar, né? Uma coisa focada, focalizada. Uma política, ela dialoga com o macro, ela dialoga com a lógica da intersetorialidade, ela dialoga com vários setores, né? E o Brasil Sorridente, então, é a primeira vez que a gente tem, de fato, as ações e serviços de saúde bucal inseridos dentro do sistema público de saúde brasileiro, que é o SUS. Né? Eu digo, inclusive, que o Brasil Sorridente, na realidade, é a frente de saúde bucal do SUS. Né? Para a gente ter uma visão um pouco mais larga dessa história. Né? Antes do Brasil Sorridente, só para situar para vocês, nós tínhamos um programa nacional de saúde bucal que era focalizado em crianças até 12 anos de idade e gestantes, né? Aliás, ANOAs,
né, que regulamentava as ações públicas federais e nacionais, dizia isso claramente até 2003, né, que as ações de saúde bucal deveriam ter como prioridade o atendimento de crianças até 12 anos de idade e gestantes. Obviamente, quando ela falava prioridade, como nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos investimento, nós não tínhamos política, o pouco que se fazia, né, era a exclusividade. Então, nós só vamos falar em integralidade, nós só vamos falar em referência e contra-referência, nós só vamos falar em hierarquização, nós só vamos falar na construção de uma política integralizadora com o Brasil Sorridente. Né? Então, ele demarca uma diferença fundamental entre tudo que se construiu no Brasil anteriormente a 2004, quando se lança o Brasil Sorridente. Né? Isso é importante a gente perceber. Né? Tratando-se de sistemas de saúde, então, nós estamos falando, claro, de uma frente de saúde bucal dentro de um sistema maior, dentro do sistema de saúde, que é o SUS. E o que é esse SUS? Né? Também eu estou falando para iniciados, né? Que é a Liga de Saúde da Família, não vou precisar me aprofundar tanto, mas eu quero fazer só alguns destaques, porque eu acho que isso também dá luz à importância desse nosso sistema de saúde brasileiro. O Brasil é o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes e tem um sistema público e universal de saúde. Só esse dado já dá para a gente a importância do SUS, né? E da complexidade de construir esse sistema. Né? Porque nós estamos falando de um país de dimensão continental, com mais de 5 mil municípios, com diferenças socioeconômicas e culturais enormes entre as regiões, né? Não é pouca coisa fazer saúde pública num país com as características brasileiras, saúde pública e universal. Né? Então, é um grande desafio, né? Que a gente, nós sanitaristas, temos que um desafio cotidiano. Né? Existem outros países que têm sistemas públicos e universais de saúde, né? O Brasil não é o único. E, de fato, existem sistemas, inclusive, que são referências. Né? Eu posso citar, por exemplo, a Inglaterra, o NHS, né? Que é um sistema que é um exemplo. Né? O sistema canadense. Grande parte da Europa Ocidental tem sistemas públicos universais, Portugal, Espanha, a Escandinávia, né? Lá para o outro lado, Austrália, né, Nova Zelândia. Então, tem muitos países, tem alguns países que têm sistemas públicos e universais. Mas com o tamanho da população brasileira, com o tamanho da população inserido no sistema, o Brasil é o que tem um desafio maior. Né? E, além disso, especificamente essa parte que nos cabe nesse latifúndio, né, gente, que é a saúde bucal, tem um detalhe que não é detalhe, né, que é muito importante, que o Brasil é o único país que tem um sistema público e universal e, portanto, gratuito de saúde e que tem o acesso universalizado da saúde bucal na atenção básica. Os países que têm sistemas públicos universais não têm acesso público universal da saúde bucal na atenção primária, na atenção básica, né? Nós estamos falando hoje, por exemplo, no Brasil, de quase 25 mil equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, que é a estratégia hegemônica, né? Em mais de 5 mil municípios, com uma cobertura de 48% da população brasileira já morando ou trabalhando nas áreas de cobertura dessas equipes. Né? O Brasil é o único país que, então, oferta a saúde bucal de forma universalizada na atenção básica, né? Para a gente, então, ter a importância desse nosso sistema público universal. E, para encerrar, né, para contextualizar a importância desse SUS, porque a partir disso que a gente vai discutir é tudo dentro do SUS, dentro, portanto, do sistema público. O que é esse sistema, né? E quem usa esse sistema? Eu sempre coloco isso porque, às vezes, surge uma discussão que é muito atravessada e contaminada de coisas que eu acho bastante questionáveis, que, o SUS, então, é um pedaço do sistema e o sistema privado é outro, né? Não, quem usa o SUS? Todos usam o SUS. Isso é importante. Né? Quem acha
no caso de vocês, né? Mas quem acha que tem gente que não usa o SUS, porque não vai no posto de saúde, porque não vai no hospital, porque não vai no médico, no dentista da rede pública, né? Porque tem o seu plano de saúde, ou porque paga o seu médico ou dentista particular, então eu não uso o SUS, né? Está misturando dois conceitos importantes, que é o conceito de assistência e o conceito de atenção. Ele pode não usar a assistência do SUS, mas ele usa a atenção do SUS, né? E a atenção é um conceito que incorpora, inclusive, o conceito de assistência, né? Exemplo, a vigilância em saúde. Se a gente come alimentos não contaminados, ou se existe alguém que é responsável por atuar para que os alimentos que circulam no Brasil sejam de boa qualidade, e, portanto, todos nós não fiquemos doentes, é o sistema público de saúde, né? Então, não tem quem esteja em território brasileiro que não use o SUS, né? Isso é muito importante a gente ter claro, né? Seguindo, especificamente com relação à saúde bucal, qual foi o primeiro movimento que nós fizemos no Ministério da Saúde? Para quem não sabe, né, eu cheguei aqui em Brasília, né, eu moro em Brasília agora, eu cheguei em Brasília em 2003 com a tarefa de ajudar em primeiro lugar, planejar o que seria a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, implantar e depois coordenar, né? Então, isso no início de 2003, né? Logo no início do governo do ex-presidente Lula, né? Ele tomou posse em 1º de janeiro de 2003, e eu assumi o Ministério da Saúde em meados de fevereiro, um pouquinho depois, um mês depois, né? Na época, o ministro da Saúde, o primeiro ministro da Saúde era o ministro Humberto Costa, né, que hoje é senador, e o secretário de Atenção à Saúde era o Jorge Sola, né, um sanitarista muito conhecido e muito competente, baiano, né, e era o secretário de Atenção à Saúde, hoje, atualmente, é deputado federal. Estou dizendo isso agora para vocês, e eu vou me referir isso no final da nossa atividade, porque a nossa tarefa atual é fazer que o Congresso Nacional aprove a lei federal que transforma o Brasil Sorridente, portanto, a nossa Política Nacional de Saúde Bucal, numa lei, né, que é a chamada Lei do Brasil Sorridente. E é uma lei proposta pelo senador Humberto Costa e pelo deputado Jorge Sola, né? Mas eu chego lá no final da nossa apresentação. Então, no início de 2003, o primeiro movimento que a gente fez, para conhecer o tamanho do problema, né, porque a gente não podia montar uma política se a gente não conhecesse toda a sua complexidade, todos os seus detalhes, né, do quadro sanitário brasileiro no que se refere à saúde bucal. E uma das coisas mais potentes para a gente conhecer isso são os levantamentos epidemiológicos, né? Então, nós finalizamos o que depois virou a ser o SB Brasil, né? Porque eu herdei, na realidade, esse levantamento que tinha sido iniciado 2, 3 anos antes, e que por vários motivos, inclusive por falta de vontade política, de uma série de coisas que vinham acontecendo no Ministério da Saúde, esse levantamento está praticamente parado, né? Então, nós retomamos esse levantamento, né? O SB 2000, tanto é que o nome dele era SB 2000, porque ele tinha começado em 2000, e nós já estávamos em 2003 e ele não tinha sido concluído, né? Então, nós finalizamos, retomamos o levantamento. Esse levantamento ele envolveu mais de 2.000 profissionais em 250 municípios, examinou quase 110 mil pessoas. Aliás, esse é um destaque que eu faço também para vocês. O Brasil hoje é referência mundial em em gestar, né, levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, né? E nós fazemos isso muito bem, né? Acho que a dificuldade faz a excelência, né? Porque fazer levantamento no Brasil não é fácil, né? Fazer cálculo de amostra, ir a campo, né, com um país com as características brasileiras não é fácil. Então, nós finalizamos o SB, e esse SB mostrou para a gente, evidente que eu não vou detalhar, né,
mas eu só vou pegar 2 ou 3 dados para vocês verem o tamanho do buraco, o tamanho do nosso problema. Nós tínhamos lá em 2003. 28% dos adultos, por exemplo, lá em 2003, né, não possuíam nenhum dente funcional, em pelo menos uma arcada. E desses 28, quase 30% dos adultos, né, além de não terem dentes, não tinham prótese. Né, 15% não tinham prótese, não tinham dente para comer. É disso que se tratava. Né? Com relação aos idosos, esse número é muito pior. Né? A cada 4 idosos, ou seja, a cada 4 pessoas no Brasil, lá em 2003, que completavam 65 anos de idade, 3 não tinham mais nenhum dente na boca. 75% da população idosa no Brasil era edêntulo. Né? Então, ao longo da nossa história, nós, por omissão do Estado, nós, por deliberação do Estado, eu digo isso porque os programas de saúde bucal anteriores produziram esse edentulismo, né? Por ação ou por omissão. Né? Mas isso foi uma catástrofe que nós produzimos no Brasil. Isso eu estou falando de mortalidade dental, né? Porque nós dentistas, nós trabalhamos muito com morbidade, com doença, né? Eu acho que nós precisamos olhar com mais cuidado os dados de mortalidade. O edentulismo é um exemplo de mortalidade dental, né? Aliás, precisamos, inclusive, pesquisar mais sobre isso, no meu modo de entender, porque isso é um indicador muito forte de iniquidade, né? Vamos lá. Um outro dado importante que não foi produzido pelo SB, mas sim pelo Programa Nacional de Amostra Domiciliar, né, o PNAD, feito pelo IBGE, constatou lá em 2003 que quase 30 milhões de brasileiros nunca tinham ido no dentista, nunca tinha tido uma única consulta odontológica na vida. E, vejam, até 2003, como eu disse para vocês, nós tínhamos uma política materno-infantil, né? Atendia criança e gestante. Ora, se atendia criança e gestante, era de se esperar que os adolescentes, que é a faixa etária, né, que é o ciclo de vida posterior à infância, tivessem níveis de saúde bucal melhores, né? Porque a gente só fazia tratamento de criança, né? E qual não foi a surpresa? Estou sendo irônico, né? Que 14% dos adolescentes brasileiros, lá em 2003, nunca tinham ido no dentista, mesmo produzindo uma política materno-infantil. Né? E se a gente separasse esse número com relação às regiões, aí a inequidade ficava mais evidente. Na região sul, por exemplo, esse número baixava para 6%, e na região nordeste, esse número subia para 22%. Né? Então, vejam a iniquidade da saúde bucal no que se refere ao acesso. Dentro desse quadro, então, em 17 de março, nós lançamos o Brasil Sorridente. E aí um destaque rápido que eu quero fazer para vocês, que também isso foi fruto de um planejamento, né, de uma estratégia. No dia 17 de março, quando nós lançamos o Brasil Sorridente, por sinal, né, vocês devem saber, mas eu quero reforçar, né, porque nós estamos falando aí com a Universidade Federal do Ceará, nós lançamos o Brasil Sorridente em Sobral, em 17 de março de 2004. Né? E neste dia, em Sobral, aliás, eu queria aproveitar aqui, se tiver algum amigo de Sobral, que eu tenho muito carinho por Sobral, né? Sobral colocou, e o Ceará, né, colocou o nome na história da saúde bucal brasileira, na história do SUS. Não foi por acaso que a gente lançou em Sobral, né, porque Sobral desenvolvia um belíssimo trabalho também de vanguarda na saúde bucal. Então, nesse dia, 17 de março, nós anunciamos o resultado do SB e anunciamos que nós estávamos lançando o Brasil Sorridente. Então, fazendo um paralelo com a clínica, a gente anunciou a doença, quadro da doença, o diagnóstico, e anunciamos a terapêutica. Né? Que aí, então, esse quadro derivava a necessidade da gente ter uma política nacional de saúde bucal. De uma maneira rápida também eu quero passar isso para vocês e dizer que essas publicações estão no site do Ministério da Saúde. Nós tivemos muita preocupação também em produzir material, produzir informação para que os gestores estaduais, os municipais, os profissionais do SUS pudessem se referir
a essa produção, a essa indução do Ministério da Saúde, né? Eu reputo um material da maior importância, ainda hoje em vigência, que é o caderno 17 de saúde bucal. Nós publicamos esse caderno 17 no final de 2005, e ele materializa o que a gente queria e o que a gente quer da reorganização da atenção básica como uma estratégia de estruturação do próprio SUS através do saúde da família. Nós estamos falando com uma liga da saúde da família, o que eu acho muito interessante. Desde o início, nós utilizamos a saúde da família como uma estratégia de reorganização, porque vejam, e depois a gente vai discutir isso, fiquem à vontade para interagir da forma que vocês quiserem, mas eu estou salientando isso porque isso foi fruto de planejamento. Nós precisávamos implantar uma política baseada em, claro, em planejamento. Para isso você tem que fazer opções, né? Mas nós tínhamos que implantar serviços assistenciais, mas esses serviços não podiam ser serviços tradicionais. Nós tínhamos que crescer, né, e rápido, mas crescer com mudança do processo de trabalho. Né? Foi um movimento muito complexo. Né? A brincadeira que a gente fazia é que a gente teve que trocar o pneu do Jeep com o Jeep andando. Né? Isso estou socializando com vocês, porque lá em 2003, quando nós lançamos o Brasil Sorridente, várias dúvidas passavam pela nossa cabeça. Né? Uma delas é que se a gente errasse na largada, a gente poderia ter uma política de saúde bucal, se a gente tivesse errado, né? Que ela poderia ser um sucesso de crítica, mas um fracasso de bilheteria. Né? Ela poderia ter sido uma política muito bem montada, planejada, mas que não crescesse. Né? Então, nós precisávamos que ela fosse boa, efetiva, mas que crescesse rápido. E aí nós estamos falando do Brasil, né? Não estamos falando da Bélgica, não estamos falando da Suíça. Então, foi um movimento muito complexo. Esse material está disponível no site do Ministério. Bom, para isso, um dos primeiros movimentos que nós fizemos, gente, foi interferir e impactar na atenção básica. Né? Claro que não estou falando só da saúde bucal, tinha uma estratégia do Ministério da Saúde, né? Vários setores, várias diretorias, várias coordenações, né? Sob o comando, sobre a coordenação do gabinete do ministro. Nós trabalhamos de uma maneira muito integrada, né? Aliás, essa é uma outra marca do Brasil Sorridente, né? Ela não é uma política construída de uma forma paralela às outras áreas. Se tivesse que destacar uma marca do Brasil Sorridente, eu destacaria a integralidade. Aliás, já tem muitos eu não sei, mas dos trabalhos e pesquisa que a gente vê que são produzidos, grande parte deles destacam a integralidade como uma marca do Brasil Sorridente. Né? E aí eu acho que é uma questão cara para a odontologia e para a saúde bucal. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer integralidade, né? Do dentista trabalhar dentro de equipes multidisciplinares, dentro de uma perspectiva intersetorial, né? A odontologia é muito fechada nela mesma. Então, nós usamos o saúde da família justamente para fazer esse planejamento integrado. E aí eu faço um destaque para vocês, que é também simbólico. A primeira portaria que nós publicamos no Ministério da Saúde, específica da saúde bucal, não foi uma portaria de construção, foi uma portaria de desconstrução. Né? Por quê? Porque nós revogamos uma portaria que existia que definia que os municípios que implantassem equipes de saúde bucal só poderiam implantar uma equipe de saúde bucal se tivessem 2 equipes de saúde da família. Né? Tinha tal do teto. Né? O sarrafo da saúde bucal era de 50%, né? O que era um equívoco, no mínimo um equívoco muito grande que a gente herdou das gestões passadas do Ministério. Né? E que, infelizmente, se vocês querem discutir no final da conversa sobre isso, infelizmente é um erro que essa atual gestão do Ministério da Saúde, mais uma vez, incorreu. Né? Porque existe aí a indução, né, das equipes de saúde bucal, infelizmente, terem que se vincular novamente a 2 equipes de saúde da família, o que é um equívoco muito grande. Nós já tínhamos superado essa discussão, né, na lógica de tentar fazer uma relação de uma equipe de saúde bucal para cada equipe de saúde da família e essas equipes trabalharem integradas. Então, voltando, nós revogamos essa portaria,
E vou discutir e mostrar para vocês, também como estratégia de indução, nós aumentamos em quase 60% o financiamento das equipes de saúde bucal. Ou seja, nós tiramos esse garrote e colocamos recurso, né, para justamente a gente fazer esse movimento de implantação e de expansão das equipes de saúde bucal, né? Então, as equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família são de 3 modalidades, eu vou dizer um pouquinho mais para frente essa terceira. A equipe de modalidade 1, que é composta por um dentista e um ASB ou TSB, e a modalidade 2, que agrega sempre um terceiro profissional, o dentista, o ASB e o técnico de saúde bucal. Isso é importante também, gente, porque tem um detalhe nessa história que é fundamental. Em 2008, até 2008, nós não tínhamos a regulamentação do trabalho do pessoal auxiliar em odontologia e saúde bucal. Ou seja, não existia TSB e ASB. Antes do Brasil Sorridente, antes de 2008, em 24 de dezembro, o presidente Lula sancionou a lei que regulamentou e criou o trabalho da equipe de saúde bucal. Nós tínhamos o técnico de higiene dental, que era o PhD, e o auxiliar de consultório dentário, que era o ACD, auxiliar de consultório dentário. E aí passou a ser técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. E não foi uma mudança semântica, não. Foi uma mudança de concepção. Primeiro, nós criamos a carreira, porque eram profissionais que já existiam há mais de 20 anos no Brasil e que não eram regulamentados. Então, não nem tem concurso público para esses profissionais, para vocês terem uma ideia. Então, se criou a carreira de TSB e ASB. Segundo, que deu uma outra conformação, né, para, de fato, começar a ter um trabalho integrado entre dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal. Bom, quando a gente fala em equipe de saúde da família, né, principalmente na atenção básica, nós estamos falando, então, partindo dessa concepção, que nós estamos tratando de um sistema que ele é universal, traduzindo, né, eu sei que todos vocês dominam, mas é importante a gente jogar luz sobre isso. Quando nós estamos falando de um sistema universal, gente, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que toda pessoa que está em território brasileiro tem o direito de acessar ações e serviços de saúde. Todos, independente de qualquer condição, seja ela social, biológica, econômica, o que quer que seja. Toda pessoa, dentro do sistema universal, tem o direito de acessar ações e serviços, né? Então, nós não podemos fazer programas específicos para grupos específicos e deixar os outros de fora. Nós temos que pensar a saúde bucal, partindo desse pressuposto. Mais do que isso, principalmente no Brasil, né, não só, mas principalmente no Brasil, nós temos que lidar com um sistema também que tenha como base a equidade, né, dado os abismos socioeconômicos que o Brasil tem, né, de concentração de renda, de questão de trabalho, a questão racial, que agora está se colocando, né, está saindo, está se tirando esse véu dessa história. Ou seja, nós estamos lidando com um país extremamente desigual e que, portanto, produz doença de uma forma desigual, né? E se ele produz doença de uma forma desigual, as pessoas têm que ser tratadas também de uma forma desigual, né? Para tentar dar prioridade para aqueles grupos de maior vulnerabilidade. Eu insisto nisso porque, no meu modo de entender, dos princípios do Sistema Único de Saúde, o mais difícil, não complexo, né? O conceito de complexo pode dar uma confusão. O mais difícil da gente colocar em prática é a equidade, né? Porque ela mexe com ideologia, ela mexe com preconceitos, ela mexe com outra questão, que a equidade não se resolve por portarias. As portarias, elas podem tirar nós dos processos, né? Mas elas não resolvem todos os problemas, porque nós estamos falando de vulnerabilidades locais, que são muito diferentes, né? Em Fortaleza, em São Paulo. Dentro de Fortaleza, eu conheço Fortaleza razoavelmente bem, como qualquer capital brasileira, dentro de Fortaleza tem várias fortalezas diferentes, né? Então, nós falamos de uma equidade
que é muito difícil de ser feita, né? Mas ela tem que ser o norte. E o terceiro tripé é a integralidade. Aí eu chamo a responsabilidade, e mais uma vez eu faço destaque, na saúde bucal, porque até o Brasil Sorridente era inimaginável pensar na integralidade, né? Ou seja, do paciente, do usuário da saúde bucal, conseguir estar inserido numa equipe multidisciplinar, né? Tanto na atenção básica, na média, na alta complexidade, aliás, na média e na alta nem tinha, né, acesso à saúde bucal, porque nem se falava em células no Brasil Sorridente. Então, a atenção básica, o pouco que era feito no Brasil em saúde bucal, o pouco que era feito era na atenção básica, e era uma atenção muito pouco resolutiva, né? Então, não existia integralidade. E a mudança do processo de trabalho, aí eu insisto com vocês, infelizmente a gente não vai ter tempo para aprofundar, mas o Saúde da Família, ele coloca para a gente a necessidade de se mudar o processo de trabalho. Eu acho que essa é uma palavra importante, né? E o que é mudar o processo de trabalho? É mudar a forma de trabalho, né? Com outros conceitos. Então, o conceito de trabalho em equipe, né? O conceito do trabalho multidisciplinar. Vejam, gente, não estou falando só do dentista trabalhar numa mesma área, ou com o mesmo planejamento que a equipe de saúde da família, que é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, porque essas duas equipes existem no mesmo espaço físico, na mesma unidade, elas deveriam ter um planejamento unificado, né? E, infelizmente, não é a realidade ainda do sistema. Então, o Saúde da Família ele impõe essa necessidade de se trabalhar dentro de uma perspectiva multidisciplinar. Mas veja um outro exemplo na área de saúde bucal. Nós estamos falando agora do trabalho de dentista, de TSB e de ASB. Né? Gente, isso é um trabalho multidisciplinar. Né? Até o Brasil Sorridente, a indução era do dentista trabalhar sozinho e do auxiliar, que era a ACD, né, trabalhar só para lavar os instrumentais. Né? Não se falava num trabalho em equipe de saúde bucal. Né? E trabalhar dentro de um processo de equipe, gente, é muito difícil. Né? Eu me bato muito nisso e insisto. Nós não estamos falando de perfil, nós não estamos falando de pessoas que gostam do sistema público, então, né, tem mais aptidão para trabalhar em equipe, são mais democráticas. Isso é muito bom, isso é fundamental, inclusive, mas isso não basta. Trabalhar em equipe, trabalhar dentro desses pressupostos, né, do saúde da família, você tem que ter capacitação. Isso é uma coisa importante. Nós temos que profissionalizar, no meu modo de entender, o trabalhador do Sistema Único de Saúde. Né? Tem que ser um bom profissional e, portanto, tem que ser capacitado para tal. Né? Fazer gestão do SUS não é coisa para amador, não é mesmo. Né? É coisa de profissional. Um sistema tão complexo como nós temos. E quando eu digo gestor, não estou falando só do coordenador municipal, do estadual, no meu caso, que fui coordenador nacional. Né? O dentista da atenção básica é um gestor do SUS, né? Porque ele tem, na sua área de território, a responsabilidade de organizar o serviço. Né? Então, ele é um gestor do SUS. Ele pode não ser ordenador de despesa, né? Que é o que define orçamento, né? Mas ele é um gestor do SUS. Então, precisa estar capacitado para isso. E também com a perspectiva do planejamento, aí também a gente poderia ir longe, mas eu só quero destacar isso para vocês, dentro do saúde da família, dentro da reorganização do processo de trabalho, é impossível imaginar que não se trabalhe com algum instrumento de planejamento. Esse também, infelizmente, o PIMAC-AB, né, que é o Programa de Melhoria e Qualificação da Atenção Básica, que infelizmente essa atual gestão do Ministério da Saúde acabou, né, que era um programa de monitoramento e de avaliação das equipes de saúde da família, né, não só de saúde bucal, mas também de saúde da família, apontou, os 2, 3 ciclos do PIMAC apontaram nessa direção. Infelizmente, fazer planejamento ainda não é uma lógica hegemônica do SUS. Né? E aí a coisa vai longe também, mas eu quero fazer esse destaque. Precisamos aprender e fazer planejamento. Né? Além disso, trabalhar com uma lógica intersetorial, e aí eu digo para vocês também
que o que muda perfil epidemiológico, ou seja, o que faz as pessoas, os grupos sociais, ficarem menos doentes, não é assistência, não é o tratamento médico ou odontológico do consultório. São as ações de promoção da saúde e as ações de vigilância. E estas ações estão no âmbito das ações intersetoriais. Né? Então, isso é muito importante. Se a gente tivesse, espero que a gente não tenha nunca, um dentista em cada esquina, fazendo assistência do modo tradicional, nós não conseguiríamos diminuir o quadro epidemiológico de saúde, doenças de saúde bucal no Brasil, e nem em nenhum país do mundo, né? Porque nós não fecharíamos a torneira de produção da doença. É onde que fecha a torneira de produção da doença? Com as ações de vigilância e de promoção da saúde. Isso está na lógica das ações intersetoriais. Um exemplo clássico, não é o único, claro, mas um exemplo clássico de destaque da saúde bucal é a fluoretação de água do abastecimento público, por exemplo. Não só, né? Que também houve um grande resgate dela dentro do Brasil Sorridente. E trabalhar com foco, a equipe, né, de saúde da família, trabalhar com foco centrado no território, na família e na comunidade, né? E, inclusive, apontar, não vamos discutir isso com vocês hoje, mas apontar a necessidade de trabalhar com vulnerabilidade social, com grupo de risco familiar. Quais são aquelas famílias, né, daquelas 4.000 famílias daquelas 1.000 famílias que você vai ser responsável por ser um dentista de saúde da família, que vão ter prioridade no acesso. Né? Isso quem vai te dizer é um planejamento baseado no risco familiar, por exemplo. Sigamos. Então, o caderno 17, inclusive, gente, destacou, nós destacamos que as equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família deveriam ter estas 5 características, independente de onde elas estivessem, Fortaleza, Porto Alegre, Sobral, né, Manaus, João Pessoa, independente de onde estivessem, né, deveriam as equipes ter ações de recuperação da saúde, elas deveriam fazer, dada a prevalência e incidência de câncer de boca no Brasil, fazer prevenção e controle do câncer de boca, isso tem que estar lá na atenção básica. A atenção básica em saúde bucal, os serviços, as unidades básicas de saúde devem estar programadas e planejadas e preparadas para receber emergências, né? Isso legitima essas ações. Nós temos, em 2013 era muito mais, é claro, mas nós ainda temos uma demanda reprimida muito grande, portanto, na necessidade de serviços emergenciais. Nós precisávamos e precisamos levar para a atenção básica outros procedimentos clínicos, né, para fazer a assistência na atenção básica ser mais resolutiva. Eu vou dar um dado para vocês, que até 2003, né, até a gente lançar o Brasil Sorridente, 96% dos procedimentos odontológicos que eram feitos no SUS eram feitos na atenção básica, ou seja, 3,5%, 4% era feito na média e na alta complexidade. Esse número só, gente, diz o que para a gente? Diz que o Brasil não tinha serviços de média e alta complexidade. Né? O pouco que se fazia era atenção básica. Né? Agora, desses 96,5%, 97% dos procedimentos que eram feitos na atenção básica, vocês sabem quantos procedimentos eram que somados davam esses 97%? Tem ideia? 3 procedimentos. Exodontia, aplicação tópica de flúor e dentisteria de baixa complexidade. 96,5% de tudo que se fazia no SUS antes do Brasil Sorridente eram 3 procedimentos, apenas. E aí deu no que deu nesse exército de desdentados, né? Então, nós tínhamos que trazer para a atenção básica, na lógica clínica, a oferta de mais procedimentos, né? Para fazer, em última análise, a atenção básica ser mais resolutiva. Aliás, a saúde da família, né, a estratégia de saúde da família, eu sempre digo isso, mas para que existe a estratégia de saúde da família? Né? Para que foi pensada a estratégia de saúde da família? Bom, a estratégia, como o próprio nome diz, é uma estratégia. O que é uma estratégia? É você fazer um planejamento de algum objetivo que você quer alcançar. Se você quer alcançar algum objetivo, seja ele qual for, você tem que ter uma estratégia, né? Porque a probabilidade de você alcançar aquele objetivo com alguma estratégia é maior.
né? Se você quiser passar o feriado na praia, não vou dizer em Fortaleza, porque vocês estão literalmente na praia, né? Mas você tem que saber se vai chover, por exemplo, né? Então é de bom tom consultar a meteorologia, né? Isso é uma estratégia que você usa. A estratégia de saúde da família é exatamente isso. Então, você organizar uma estratégia para quê? Para reorganizar a atenção básica. E para que a gente tem que reorganizar a atenção básica? Para fazê-la mais resolutiva, para resolver o maior número de problemas ou para evitar um maior número de problemas, né? Então, a estratégia de saúde da família serve para quê? Para impactar a resolutividade, né, que é outro conceito muito importante na saúde pública. E também, uma última característica das equipes de saúde bucal, que nós colocamos lá, né, para serem equipes modeladas pela saúde da família, as equipes deveriam e devem ofertar procedimentos de prótese. Mas, Puca, procedimento de prótese está na atenção básica? Sim, por dois grandes motivos. Primeiro, pela alta demanda reprimida, principalmente a prótese parcial e a prótese total. Vocês viram os dados epidemiológicos. Então, muita gente precisa, né? Segundo, para você fazer a prótese, você não demanda grandes tecnologias duras, você não precisa de muito equipamento. Você pode ofertar prótese, principalmente a prótese de resina, né? A prótese total, a prótese parcial removível, você não só pode, como deve ofertar na atenção básica, né? Porque é lá que as pessoas, é lá que você consegue chegar nos desdentados, é lá que eles estão, né? Então, nós desde o início, né, criamos um procedimento específico de moldagem para disponibilizar para os municípios, para aqueles municípios, para aquelas equipes que têm demanda reprimida de prótese, poderem ofertar na atenção básica. Mas é obrigado a ofertar, toda equipe tem que ofertar prótese na atenção básica? Não. Quem define isso? O nível local. Brasília não pode chegar a esse nível de detalhamento. Não pode, porque se fizer, está errado, né? Então, nós temos que montar uma estrutura, é isso que Brasília serve, né? Eu deveria servir. O Ministério da Saúde ele tem que montar uma estrutura, tem que financiar, tem que induzir, mas tem que deixar margem, espaço para o gestor local, para o nível local, acertar as suas ações. Vamos lá. Seguindo. Então, como eu disse para vocês, voltando um pouquinho, nós, infelizmente, estamos no meio de uma pandemia, né? E aí tem algumas coisas que dizem respeito à odontologia e à clínica odontológica. Aliás, não é por menos, gente, eu também não vou aqui me aprofundar, senão não vai dar tempo, mas não é por menos que uma das primeiras coisas que foram feitas no planejamento, no início da pandemia, foi a suspensão dos tratamentos eletivos. E tem que fazer mesmo, né? Porque você aí bloqueia a cadeia de transmissão, né? Você só faz a emergência e deixa a não emergência para o momento de que não haja transmissibilidade, né? Ok, isso é certo. Agora, o que aconteceu com a odontologia? Ela praticamente desapareceu, né? Porque o modelo odontológico, né, é um modelo à parte dos outros profissionais de saúde, né? Depois que os municípios foram se organizando, começaram a aparecer experiências muito interessantes, né, de aproveitar os dentistas, por exemplo, nas equipes de acolhimento, né, porque aí tem uma questão importante. Se a pessoa acha que tem o Covid, né, que é portadora, que está doente, ela deve procurar um serviço de saúde, pelo menos a princípio, né? Mas se ela procura um serviço de saúde e se mistura com as outras pessoas que procuram também esse serviço de saúde, né, o quadro de pandemia pode ficar pior. Então, você se antecipa. Você faz, por exemplo, uma equipe de acolhimento, né, de profissionais de saúde que vão separando aqueles usuários que potencialmente ou provavelmente podem ser portadores da doença para eles não se misturarem. O dentista não pode estar naquela equipe de acolhimento, não só pode como deve, né? Monitoramento desses doentes, né, que estão em isolamento domiciliar, por exemplo. O dentista não pode fazer, não só pode como deve, né? Mas aí nós temos que estar preparados para trabalhar dentro dessa equipe de vigilância à saúde,
né, que infelizmente ainda não é um modelo de trabalho hegemônico ofertado pelas faculdades de odontologia. Né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem para enfrentar para frente. Né? Então, eu já adiantei para vocês que a pandemia, no meu modo de entender, ela colocou algumas questões importantes, que a necessidade da gente rever o nosso processo de formação, né, da graduação, após também é outro problema, mas a graduação principalmente, com foco nas ações de promoção e vigilância, o dentista ele tem que se inserir, né, dentro das ações de vigilância e de promoção à saúde. O dentista tem que saber, ele tem que estar capacitado para trabalhar com equipes multidisciplinares, não é só com TSD e ASB, é com equipes multidisciplinares de atenção básica, né? E um exemplo que eu trouxe para vocês é o do Fast Track, né, que é esse acolhimento que se faz nas unidades de saúde, né, para ir separando, acolhendo as pessoas que podem ser portadoras da Covid. E fazer um destaque também muito rápido, né, que a clínica odontológica, a pandemia também desnudou mais uma vez uma questão que a gente já vem falando há muito tempo, que nós saímos dessa clínica tradicional, né, que enxerga a intervenção como prioridade, né. É uma outra brincadeira que eu faço, gente, se os médicos, né, se a clínica médica tradicional tem o estetoscópio como símbolo, né, porque os médicos normalmente têm aquela história do estetoscópio e tal, a clínica odontológica como símbolo tem a alta rotação, né. A alta rotação é necessária, não há dúvida que é. Agora, ela é necessária para algumas indicações. Não creio que ela seja necessária da forma como o modelo tradicional a utiliza, né? E, mais uma vez, a pandemia colocou isso em xeque, né? Por quê? Porque ela produz aerosol, né? O nosso grande problema de transmissibilidade na clínica odontológica são os aerosóis, né? Então, é um belíssimo momento para a gente discutir e rediscutir o nosso modelo de clínica, né? E aí, a proposta, no meu modo de entender, é que a gente aproveite essa situação, né, esse buraco, essa desgraça que está acontecendo no mundo, para discutir, por exemplo, as mínimas intervenções, né, que é uma forma de trabalho diferente que a gente deve estar utilizando, me parece, de uma maneira mais estruturada, né? Claro que aí tem muitos pesquisadores que estão trabalhando há muito tempo sobre isso, só queria ressaltar algumas coisas para vocês, né? Que nessa lógica da mínima intervenção, a primeira questão, a gente parte do pressuposto que é não prejudicar o paciente, né, o usuário, trabalhar com educação e prevenção, fazer um bom diagnóstico, isso é muito difícil de se fazer, né? A remoção seletiva do tecido cariado, a preservação da estrutura dental como prioridade, a manutenção de restaurações, quer dizer, acabar aquela visão de que aquela restauração, né, mudou um pouquinho de cor, tem que tirar, tem que trocar, né, quer dizer, essa é uma forma de você ver a clínica, e trabalhar com técnicas de materiais adesivos, né? Então, basicamente, são alguns princípios da mínima intervenção que eu entendo que a gente tem que olhar com mais atenção. E um instrumento muito potente, que também a pandemia nos colocou, é a teleodontologia, né? E justamente é uma coisa interessante, porque a teleodontologia, ela desnuda o modelo de clínica tradicional, né? Porque uma pergunta que vem muito frequente para a gente, eu trago isso para vocês, né, que esse artigo nós publicamos faz 3 meses, nem isso, né? Também trabalho conjunto da Universidade de Brasília com a Universidade de São Paulo, esse artigo está disponível, já está publicado, e a gente discute essa história da teleodontologia, né? E é uma pergunta muito frequente o seguinte, mas teleodontologia, né, o que é isso? Né? Porque as pessoas, normalmente, o senso comum, enxergam a odontologia como intervenção da alta rotação. Se não tem alta rotação, não dá para fazer clínica, né? O que é um grande equívoco. Né? A vigilância, por exemplo, você não só pode, como deve fazer, e pode utilizar de uma maneira tradicional, seja por telefone celular, seja por internet, uma série de instrumentos que você pode fazer e usar deles para fazer atendimento daqueles pacientes, inclusive, que estão
ou alguns confinados nas suas casas, ou outros que não estão chegando e não devem sair porque estão em isolamento, né? E a gente deve fazer isolamento, né? Porque, em que pese esse não entendimento do atual Ministério da Saúde, do atual governo brasileiro, a questão da pandemia, ela se baseia principalmente em teste, em testagem, porque a partir dos testes você consegue definir e consegue planejar suas ações, né? E a gente faz muito pouco teste, aliás, eu lamento, saiu uma reportagem no jornal esses dias, mostrando que quase 6 milhões de testes que estão lá no depósito em Guarulhos, ao que tudo indica, vão ser perdidos, porque não conseguiram ter logística de distribuição. 6 milhões de testes, né? Infelizmente, eu vou dar um dado para vocês. No Brasil Sorridente, nós utilizamos e fizemos uma estratégia em 2008 que o Ministério da Saúde adquiriu 100 milhões de kits de saúde bucal. 100 milhões, que eram kits formados por escova de dente e creme dental fluoretado. 100 milhões. Isso foi enviado para 100% dos municípios brasileiros. Quer dizer, se a gente conseguiu fazer a logística isso é uma coisa clara, né? Por que atualmente não se consegue usar 6 milhões de testes, né? Fecho parênteses. Mas eu acho que a gente tem que discutir essas questões para justamente não tratar só da odontologia apartada do mundo da saúde, né? Bom, então esse artigo está disponível para vocês, eu acho que pode ser uma boa orientação, pelo menos assim a gente espera, né? Ele é fruto de um projeto de pesquisa que a gente tem já há algum tempo, tratando da teleodontologia. Bom, então eu já adiantei para vocês que nós, para induzir a implantação das equipes de saúde bucal, para a gente crescer rápido, nós aumentamos em quase 60% o financiamento das equipes de modalidade 1, e 65% as equipes de modalidade 2, né, um aumento muito significativo. Para vocês terem uma ideia, em 2003, né, quando a gente lança o Brasil Sorridente, nós tínhamos 4.250 equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família no Brasil, 4.250, né, algo muito próximo disso. Nós chegamos, depois de 13 anos, a 25 mil equipes, é um crescimento exponencial, né, fruto de todas essas ações, né. Bom, e aí mostra esse gráfico para vocês um pouco da diferença de dezembro de 2002, como era o Brasil do lado esquerdo, essa área azul é onde em dezembro de 2002 tinham equipes de saúde bucal, equipes de saúde da família e agentes comunitários de saúde, e como o Brasil estava em 2015, né, com relação à distribuição da saúde da família na atenção básica, incluindo a saúde bucal. Uma outra frente que eu também já adiantei para vocês, que se refere a uma ação intersetorial de promoção e vigilância, portanto, uma ação de fechar a torneira de produção da doença, é a fluoridação de água do abastecimento público, né? Com forte crescimento no Nordeste, inclusive, quando nós induzimos esse crescimento, né, porque a região Sul e a região Sudeste já estava avançada na cobertura da fluoridação, então nós fomos negociando com as empresas estaduais de tratamento de água, para aquelas que não faziam fluoridação passassem a fazer. A fluoridação de água do Brasil já é uma lei da década de 70, mas que infelizmente não era cumprida, né? Então nós passamos a cumprir a lei e colocar recursos e induzir os gestores para fazer a fluoridação, né? Um dado que eu acho muito importante é o crescimento da cobertura da fluoridação, né, na época da implantação após o Brasil Sorridente, com quase 10 milhões de pessoas que não tinham acesso, passaram a ter acesso, e de uma maneira, como eu disse para vocês, induzida em lugares que você conseguiria, de fato, impactar a saúde bucal daquelas pessoas, né? Então, isso no que se refere ao flúor sistêmico, né, digamos assim. E uma outra questão, para você fechar a torneira de produção da doença, é o flúor tópico, né? E aí eu já adiantei também para vocês que foi a incorporação das equipes de saúde bucal, dos kits de saúde bucal nas equipes de atenção básica. Então, por quê? Porque 42% da população brasileira, lá em 2003, 2004, não tinha acesso regular à escova e a creme dental,
né? Então, nós incluímos esse kit, que era um kit composto de creme dental fluoretado e escova de dente. Foram 100 milhões, eu adiantei para vocês, foram 100 milhões de kits que adquiridos pelo Ministério da Saúde e repassados aos municípios que implantassem as equipes de saúde da família, né? Foi um impacto, uma operação de logística que eu desconheço um outro país do mundo que tenha feito uma intervenção de tamanha magnitude em termos quantitativos e qualitativos, né? Seguindo, eu já adiantei também para vocês esse dado, de que 96, quase 97% dos procedimentos eram feitos na atenção básica, muito poucos na média e na alta complexidade. Então, nós precisávamos, além de reestruturar a atenção básica e expandir, nós precisávamos criar uma rede assistencial na atenção secundária, né, na atenção especializada, e aí nós criamos os CELS, que vocês conhecem, né? Os CELS foram digamos assim, uma invenção do Brasil Sorridente, né? Os centros de especialidades odontológicas, então, eles são unidades de odontologia que ofertam 5 áreas da odontologia: cirurgia oral menor, atendimento a pessoas portadoras de deficiência, diagnóstico oral, pério e endodontia, né? Claro que também a nossa conversa vai longe, mas hoje eu só quero destacar para vocês o seguinte: o centro de especialidade não é um centro de especialistas, né? Ou seja, para trabalhar no CEL não precisa ser especialista, né? Quando você se forma, por exemplo, você pode fazer qualquer área da odontologia, você não precisa ser especialista, você pode fazer especialização se você assim preferir, né? Você não pode, evidentemente, se anunciar especialista se você não é especialista, né? Mas você não precisa necessariamente fazer uma especialização, ok? O clínico geral deve estar habilitado, né, para esse nível de complexidade, para fazer áreas da média complexidade no SUS, né, que a gente chama de... E aí dá uma certa confusão, né, porque a média complexidade no SUS, às vezes nós denominamos ela de atenção especializada, e aí eles confundem com as especialidades médicas odontológicas regulamentadas pelos conselhos, certo? Bom, então, são 5 áreas da odontologia, e os CELs, eles devem sempre ser referência para atenção básica. Isso é muito importante, gente. Não adianta o município montar um CEL, anunciar no jornal que as pessoas devem procurar o CEL se precisarem de atendimento odontológico. O CEL não deve ser um serviço de demanda espontânea. Ele deve receber pessoas, usuários, encaminhados pela atenção básica. Isso é muito importante. Para isso, você precisa ter um protocolo, você precisa ter uma linha guia, né? Você precisa organizar esse serviço, que é uma garantia para o dentista de saúde da família, é um dentista lá da atenção básica, que é responsável pelas aquelas 4 mil pessoas, saber que se aquele paciente dele, que aquele usuário precisar de um atendimento de média complexidade, ele tem onde encaminhar, que nós chamamos de referência. E ele receber esse paciente de volta, que é a contra-referência, porque é na atenção básica, né, que vai se dar o acompanhamento, a responsabilização, né, específica daquela área territorial, é na atenção básica, certo? Então, os CELs, eles devem funcionar desta forma, né? Nós temos 3 tipos de CELs, o CEL 1, o CEL 2 e o CEL 3, o CEL 1 tem 3 consultórios, eles foram pensados e dimensionados para municípios pequenos, né? O CEL 2 tem 4, 5 ou 6 consultórios, e o CEL 3 tem 7 ou mais. Todos os CELs devem ofertar essas 5 áreas. Bom, pode ofertar outras? Pode, não só pode como deve, se tiver necessidade, né? Estas são as 5 áreas compulsórias que todo CEL deve ofertar. Hoje, então, o primeiro CEL do Brasil Sorridente, foi inaugurado em 2004, nós finalizamos 2004 com 100 CELs, aí é uma coisa interessante, porque nós partimos do zero, e hoje nós estamos chegando a 1.500 centros de especialidades odontológicas. Esse é o mapa do Brasil, da distribuição dos centros de especialidades odontológicas, como eu disse, deve estar chegando a em torno de 1.500 CELs no território brasileiro. Uma outra frente é a reabilitação. Como eu disse para vocês, naqueles dados de 2003, do SB, mostrou um exército de desdentados, né?
E aí eu queria também, gente, de maneira muito rápida, colocar a importância da prótese, a importância da reabilitação, que eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido, inclusive na odontologia e em nós profissionais. Por quê? Porque acho que nós, às vezes, nos acostumamos com os graus de edentulismo no Brasil. Eu acho que a gente, às vezes, se acostumou com isso. Nós naturalizamos a perda dentária. Não sei se vocês já estão na clínica, se todos já estão na clínica, mas eu queria destacar uma experiência clínica no que se refere à prótese dentária. Não sei se provavelmente alguns de vocês já passaram por essa experiência. Chegue na clínica, naquela clínica tradicional, do consultório odontológico, né? Coloque o paciente na cadeira que tem a prótese e peça para ele tirar a prótese. Não tem paciente, e eu já tenho uma certa quilometragem, não tem paciente que tire a prótese de uma maneira natural. Não tem. Parece que ele está se despindo. Né? Vejam a importância, então, da prótese naquela pessoa. Imagine aquela que não tem. Né? Acho eu não vou me aprofundar aqui por falta de tempo, mas acho que é uma área muito interessante que a gente precisa pesquisar mais, fazer pesquisa, mas é uma relação muito provável, pelo menos que a gente deve investigar, entre perda de dentes, ausência de dentes e autoestima, né? E aí a gente faz aí um link com a saúde mental, inclusive. Né? A odontologia e saúde mental já tem pesquisa, mas muito no campo do manejo do paciente, né? Da fobia, mas da autoestima quase não tem pesquisa. Né? Eu acho que é muito importante. A autoestima, ela determina modo de vida das pessoas e qualidade de vida. E a saúde bucal tem muito a dizer sobre isso. Né? E a gente, infelizmente, produziu um exército de desdentados. Então, nós iniciamos a implantação dos laboratórios regionais de prótese dentária, que é um financiamento específico dos municípios fazerem prótese, ofertarem prótese. Né? Hoje já são mais de 2.000, quase 2.500 municípios brasileiros que recebem financiamento para produzir próteses. Né? E houve um momento muito significativo, porque antes o Brasil foi dente também, o sistema público de saúde praticamente não reabilitava. Aonde se reabilitava era fruto e obra de alguns municípios, né? Não era induzido pelo Ministério da Saúde, certo? Bom, então isso na atenção de média complexidade. Então nós passamos pela básica, passamos pela média complexidade, com os céus, e agora chegamos na atenção terciária para caminhar, para terminar. Se antes nós tínhamos problemas na atenção básica e na atenção secundária, na atenção terciária, então, a gente não tinha problema, a gente praticamente não existia na atenção terciária. Né? A única área da odontologia que existia antes na atenção terciária, antes do Brasil Sorridente, era a traumatologia bucomaxilofacial. Né? Procedimentos ambulatoriais não eram ofertados, né, na atenção terciária. Isso é importante dizer porque o que se fazia, então, com os pacientes que precisavam ser atendidos em hospitais, né, mas que não tinha nem procedimento, muito menos financiamento. Então, isso nós criamos em 2010, uma portaria específica de atendimento de odontologia hospitalar. Criamos essa portaria, normatizou um procedimento com um valor de R$ 328,34, R$ 328,34, e a partir daí, então, que os hospitais começam a ofertar procedimentos odontológicos para pacientes hospitalizados, ou em ambiente cirúrgico, né? Uma coisa ou outra, certo? E uma frente importante na atenção terciária também foi a inclusão que nós fizemos do tratamento odontológico para pacientes oncológicos, nos CACONs e nos UNACONs, né? Que são centros de alta complexidade em oncologia. E os CACONs, os UNACONs, já existiam, eram um serviço de alta complexidade em oncologia, só que não era obrigatório o atendimento de pacientes odontológicos. Né? Então, nós incluímos na obrigatoriedade do atendimento do CACON e do UNACON o atendimento odontológico. Só com essa modificação, nós criamos 226 serviços de possibilidades de acesso, né,
para pacientes oncológicos que necessitavam e necessitam de atendimento odontológico, né? E, por fim, o que mudou epidemiologicamente com o Brasil Sorridente, né? Eu disse para vocês, então, que em 2003, o primeiro movimento que a gente fez para fazer planejamento foi terminar o USB, e em 2010, 7 anos depois, nós fizemos o segundo levantamento, né, para medir o impacto da Política Nacional de Saúde Bucal, né? E foi um impacto, gente, muito importante, porque, além do impacto epidemiológico, o que eu costumo dizer é que o SB 2010, ele muda na odontologia quase que um folclore, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que para mudar a situação de saúde bucal do Brasil, precisava de anos, né? E precisava de muito dinheiro, muito recurso, precisava de décadas e mais décadas para fazer. Claro que você precisa de dinheiro, claro que você precisa de recursos, e claro que as coisas não mudam num passe de mágica, né? Sem planejamento, sem indução, sem decisão política, né? Sem planejamento. Mas também não precisa de 50 anos para esperar. Se você tem uma política estruturada, né, com bom planejamento, atuando de uma maneira que consiga chegar a um número maior de pessoas, os resultados do Brasil Sorridente mostraram que em 7 anos o quadro epidemiológico de saúde bucal no Brasil mudou, né? Por exemplo, e rapidamente, crianças de 5 anos, houve uma redução de 17% em 7 anos dos dentes descidos carianos, 17%, que é um número muito grande. Ele diminuiu de 2,8 para 2,3. Segundo, nos adolescentes, gente, existia quase 27% dos adolescentes, antes do Brasil Sorridente, que necessitavam de prótese, necessitavam de reabilitação e não tinham prótese, adolescente, né? Esta necessidade de prótese em adolescentes diminuiu de 27% para 13%, caiu pela metade, né? E nos adultos, de 35 a 44, houve uma diminuição do CPO de 19% em 7 anos, de 20,1 para 16,3, também uma diminuição bastante importante. E o que não mudou? Não mudou a situação epidemiológica dos idosos. Por que não mudou? Porque eu disse para vocês que 3/4 da população brasileira já deram edêntula. Então, para esta faixa etária, o que tem que se fazer é a reabilitação, né? Porque essa doença já chegou no seu estágio final de produção de doença, né? Esses resultados colocaram o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil passou a ser considerado um país de baixa prevalência de cárie. Isto quer dizer que os nossos problemas estão resolvidos? Não. Isso quer dizer que nós estávamos no caminho certo, né? E que uma política de saúde bucal dá resultado, né? Essa é uma questão importante. E que, infelizmente, a partir de 2016, a gente vê essa precariedade, né, esse desmonte das políticas públicas, do SUS e, consequentemente, do Brasil Sorridente. Bom, para finalizar, o último projeto que eu fiz no Ministério da Saúde, que nós lançamos no Ministério da Saúde, foi um pouco antes de eu sair, foi o Graduacel, né? Esse projeto do Graduacel, ele parte do seguinte pressuposto, gente. No Brasil, nós temos as faculdades públicas, aliás, nós temos as faculdades que não cobram mensalidade, como o caso da Universidade Federal do Ceará, como é o caso da minha universidade, a Universidade de Brasília, como é o caso da Universidade Federal da Paraíba, todas as federais, estaduais, né, são universidades públicas, aliás, são universidades públicas que não cobram mensalidade. Mas o fato concreto é que mesmo nas universidades públicas, e eu defendo essa tese, nós não temos ensino público de odontologia no Brasil. Porque o aluno de odontologia, mesmo em escola pública, tem dificuldade de concluir o seu curso, né? E uma das questões mais impactantes
evidente que a partir deste momento, o instrumental e o equipamento deixa de ser do aluno, ele passa a ser da universidade, claro, né? Mas comprado com o dinheiro do projeto Graduacel. Qual é a contrapartida? A contrapartida é que a clínica das faculdades de odontologia sejam reguladas pelo gestor municipal, porque aí a gente começaria a enfrentar um outro problema, que é o apartamento, né, que é o distanciamento das faculdades de odontologia do SUS. Nós temos universidades, gente, que às vezes tem até estudantes e funcionários e professores da universidade que nem sabem que tem clínica odontológica, né? Porque nós vivemos meio fechado no nosso mundo, né? Você imagina no município, você imagina na região. Então, a clínica e a universidade que pactua com o Graduacel, ela tem que ser regulada pelo gestor municipal, e aí a gente aproxima a clínica e, portanto, a formação acadêmica do aluno de odontologia do Sistema Único de Saúde, de uma maneira bem rápida, né? Essa é a explicação do Graduacel, né? Infelizmente, é um projeto que está dormindo na gaveta de alguém do Ministério da Saúde desde 2004. Em que pé que está, Puca? É uma utopia? Não, é um projeto que já tem portaria publicada, já tem inclusive a primeira portaria relatando quais são as universidades que fizeram a pactuação. O que falta é o Ministério fazer o repasse de recursos, que infelizmente nunca fez desde 2014, né? Essas são as publicações que tem disponíveis no site do Ministério, também o caderno 17, como já disse para vocês, um caderno de prevenção e controle de riscos, que a gente produziu também, que discute biossegurança, e o Manual de Especialidades Odontológicas de Saúde Bucal, que discute como deve trabalhar um centro de especialidade. E eu disse para vocês lá no início, né, da nossa conversa, que a nossa tarefa agora é tentar aprovar a lei do Brasil Sorridente, aí nós convocamos a todos vocês para ajudarem, inclusive, a fazer essa mobilização nacional. O PL do Brasil Sorridente já foi aprovado no Senado Federal, ele já está na Câmara, porque ele tem que ser aprovado no Senado e na Câmara. Na Câmara, ele já passou por 2 comissões, ele já está na 3ª comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Como ele é um projeto terminativo, se ele for aprovado nessa comissão, ele passa e vai ser encaminhado para a presidência da República, e a gente espera que a presidência o sancione. Mas a gente precisa mobilizar para que a Comissão de Constituição e Justiça aprove o projeto de lei do Brasil Sorridente. É esse estágio que nós estamos. Esses são os meus contatos, meu e-mail, robertopuca@unb.br, meu Instagram, minha fanpage. Fiquem à vontade aí para a gente ir trocando informações.